Olá, turma. Estamos aqui para mais uma aula da disciplina optativa do mercado de crédito nesse semestre 2020.2 ainda, né? Então hoje a gente entra nas questões mais específicas do mercado bancário no Brasil. Então, após a gente ter visto toda a parte teórica de como os bancos de como é importante para os bancos a questão do crédito. E depois de ter visto aquela parte mais técnica, né, onde a gente mostra os tipos, né, principalmente os tipos de produtos bancários e dentre eles, os tipos de crédito, né, ofertados, né, as diversas modalidades de créditos, que pode ser empréstimos ou financiamentos, né? Então, a ideia agora nessa terceira parte do nosso curso é dar uma visão sobre uma contextualização, primeiro nessa parte um, uma contextualização sobre, né, um panorama sobre um mercado de crédito, mercado bancário no Brasil, tá? Então, quais são os principais como é que está a situação do crédito, quais são os principais bancos que atuam no Brasil. Então, isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então, a partir da parte 2 e 3, a gente vai entrar em alguns problemas, né? Na parte 2, principalmente, a gente vai ver alguns problemas relacionados ao mercado de crédito, e na parte 3 a gente vai ver a resposta da Fribabran, né? Federação aí dos bancos, com relação principalmente ao spread bancário, tá? Bom, então a principal leitura que eu utilizei aqui para essa aula, né, um artigo, esse artigo Prates de Freitas, né, Crédito Bancário Corporativo no Brasil, Evolução Recente e Perspectivas, foi publicado na Revista de Economia Política em 2013, tá? Então o artigo já está aí já há alguns anos que foi publicado, né? Então, por isso, eu não me apeguei muito ao debate em si, tá? Que eles estão tratando, ali, porque eles estão falando muito, fazendo análise em cima das questões que, para aquela época, ainda era recente, da crise do subprime, tá? Então, não é muito o interesse dessa aula, tá, gente? Leiam, tá? É importante, é conhecimento, mas o foco que eu vou dar aqui é na parte que eles contextualizam, tá? O mercado bancário brasileiro, e eu vou, na medida do possível, tentando atualizar os dados que ali foram apresentados, tá? Certo? Então é o nosso objetivo nessa aula, né? Tomar como base esse artigo para poder ver um histórico, tá? Um histórico recente da implementação, por exemplo, de modificações do sistema financeiro que acabaram impactando o mercado bancário brasileiro, transformando, né, o mercado bancário brasileiro, moldando o mercado bancário brasileiro da forma que ela é hoje. Então isso vem desde o Plano Real, e que foi uma adequação lá ao Acordo de Basileia I, e depois a gente tem novas modificações e determinações do Acordo de Basileia II e III, tá? Então a gente vai pegar esse artigo, mas para pegar esse histórico, tá? Esse histórico, isso que eu quero de vocês, leiam um artigo nesse sentido, mas olhando esse resgate histórico que os autores fazem aí com muita competência,
desde lá do Plano Real, né, as modificações e como isso moldou o mercado bancário brasileiro hoje, tá? E outra coisa, eu quero que vocês façam a leitura no sentido de ver a questão da evolução do crédito no Brasil, da oferta de crédito no Brasil, ao longo aí das últimas décadas, tá? Então, a partir das modificações que foram implementadas desde o início do Plano Real, a oferta de crédito, a partir principalmente da primeira década dos anos 2000, a oferta de crédito ela aumenta, e é isso que a gente vai ver, em proporção ao PIB. E, enfim, aí a gente vai ver então, de modo geral, por que isso acontece, quais foram os determinantes disso, e a evolução dos tipos de crédito, como fica o setor bancário, a estruturação do setor bancário, a divisão do trabalho, entre aspas, entre as instituições públicas e privadas. Bom, então eu quero que vocês leiam, feita essa ressalva inicial, né, que vocês leiam nesse sentido, tá? O texto, é claro, tem muita discussão que cabe um pouco ali à época, né? Como é o artigo 2013, eles estavam muito preocupados com duas coisas, né? Uma que eu falei, a crise recente para a época do subprime e depois a política foi implementada a partir de 2010, ali o final do governo Lula, né? De usar os bancos públicos, né? Para tentar manter aí o nível de atividade econômica, tá? Principalmente aquela questão da taxa de juros e da oferta de crédito pelos bancos públicos. Então eu não vou, tá, gente, entrar especificamente nesse debate lá da época, tá? Não é o nosso objetivo. Quem tiver interesse, claro, leia o artigo, é um artigo muito bom, e vocês vão aprender muito sobre isso. Mas eu quero o recorte desse artigo, especificamente sobre o impacto no mercado bancário e de crédito. Então vamos lá, feita essa ressalva. Então vamos lá, então começar com esse histórico, esse resgate histórico sobre as modificações implementadas aí no mercado bancário brasileiro, no sistema financeiro como um todo, mas que moldaram aí o mercado bancário nas últimas décadas, né? Então, o Plano Real, eu coloquei para vocês, promoveu importantes transformações na economia brasileira. 3 pontos aí principais aí do Plano Real que vão impactar o mercado bancário. Então, primeiro, ele permite o controle da inflação. Então, a gente tinha antes do Plano Real um mercado bancário de crédito e investimento todo moldado em torno da hiperinflação, né? Então, as principais carteiras de investimentos eram oferecidas principalmente para proteger o poder de compra da moeda, né, das pessoas de renda mais média e elevada, né? Enquanto a oferta de crédito era uma coisa que era muito precária, né, e precarizada devido à hiperinflação, né? Então, quando a gente tem hiperinflação, a moeda ela perde, né, as suas principais funções, né? Então, fica muito difícil para o banco, numa situação de hiperinflação, acaba desorganizando isso, né, a capacidade dos bancos de oferecer crédito numa situação de hiperinflação. Então esse é o primeiro benefício, né? Então o controle da inflação, ela traz esse primeiro benefício, que é para empresas e bancos voltarem a pensar na utilização do crédito, né, como uma forma de possibilitar, alavancar investimentos, né? Investimentos, no caso, propriamente dito, né, investimento em máquinas, equipamentos, né, investimento real. O segundo ponto aí, então, a abertura financeira, né, o Brasil era um país com um sistema financeiro
com muita restrição ao fluxo de capitais internacionais. Obviamente existia restrição antes, né, até dos anos 80, no mundo inteiro, né, e só com o advento das tecnologias, né, da comunicação, da informática, no mundo, né, nos países centrais, Europa, Estados Unidos, depois a Ásia e por fim a América Latina e a África se inserem nesse círculo internacional aí do fluxo de capitais, né? Então, o que ocorre primeiro, então o Brasil promove a sua abertura financeira, né? Então possibilita a entrada de bancos de capital estrangeiro no Brasil, tá? Então entram no país bancos como HSBC, né, que já nem tem mais, né? Santander ainda tem, né? Então são bancos de outros países que acabam podendo investir no Brasil a partir dessa época, a partir de meados dos anos 90, tá? Então com isso, para estimular ainda mais isso, é realizado a privatização de alguns bancos públicos, principalmente, tá, gente, os bancos mais regionais e estaduais, tá? Muitos bancos estaduais foram privatizados, poucos sobreviveram, né, a essa onda de privatizações dessa época. O terceiro ponto, e aí eu acho que é o principal, é o alinhamento da regulamentação bancária, ou seja, das regras, né, que os bancos devem seguir, e essa regulamentação definida lá pelo Banco Central do Brasil, as regras internacionais definindo o Acordo de Basileia. Então isso eu vou dar só não vou aprofundar muito, tá? Também não é o nosso objetivo aprofundar muito nesses acordos de Basileia, mas só vou falar para vocês terem noção do que se trata, né? Os acordos de Basileia basicamente foram 3 acordos, né? E ele começa em 1988. O principal ponto do Basileia I foi a exigência mínima de reservas bancárias, né? Então, ou seja, limitar a alavancagem dos bancos, não é isso? Com relação à sua multiplicação de moeda, né? Então, ou seja, segurar também um pouco o apetite do banco com relação a isso, ao volume de moeda que ele multiplica em relação ao nível de reservas e exigências que eles possuem de fato, tá? O Basileia II ocorre só em 2004, e aí a discussão maior foi em termos de fiscalização e transparência das ações aí das instituições financeiras, tá? Isso porque foi nessa época, sempre tem um motivo, né? 1988 foi o Basileia I, foi devido enfim, a crise, aí já uma resposta meio tardia à crise que já vinha lá desde os anos 70 nas principais economias, né? E a falta de resposta que teve nas medidas ao longo dos anos 80, das medidas monetaristas, né? De cunho monetarista, lá resgatando as ideias de Milton Friedman, durante os anos 80 nos países centrais. Então não teve muita resposta. Então aí você vê no final dos anos 80 o Acordo de Basileia I, né? Tá bom? E, enfim, aí a gente entra numa era de que a gente abandona, né, as regras monetárias, né, com o regime de metas monetárias, né, baseados lá no monetarismo, né, lá de Milton Friedman, né? E a gente entra aí a partir da década ali de 90, no chamado regime de metas cambiais, né? Então esses regimes de metas cambiais demandaram aí esse nível de reservas mínimas bancárias, e depois essa maior fiscalização e transparência nas ações aí das instituições financeiras, aí já a partir de 2004, aí já sob a égide do regime de metas de inflação, tá? Que aí é
a regra de política econômica que é seguida atualmente em boa parte dos países do mundo, tá? Então, e aí em 2010 a gente tem o último acordo de Basileia, Basileia III, que vem tentar reforçar as iniciativas anteriores, muito por conta aí já, claro, em resposta à crise financeira aí de 2008, né, a crise do subprime, tá? Então, só para vocês terem uma noção, não ficarem aí, pô, mas o que é os acordos de Basileia, né? Mas interessante para quem se interessou aí pelo assunto, né? É aprofundar isso, né? Ok? Então, é um tema interessante. De repente aí para monografias, né? Ok? Bom, então, apesar das medidas aí adotadas, né? Desde o Plano Real aí até depois do Plano Real a gente teve aí, não sei se já fizeram a economia brasileira contemporânea, né? A gente teve a implementação do regime de metas de inflação, toda a adequação do sistema financeiro também ao novo regime, né? Mas a gente só tem uma resposta efetiva do crédito, aí o artigo mostra para gente, a partir de 2003, tá? Aí eu atualizei os dados e vou mostrar o gráfico para vocês. Então, só a partir de 2003, o volume de crédito concedido realmente, finalmente responde às ações tomadas pelo governo. Eu vou mostrar o gráfico de uma vez e depois a gente discute aí os determinantes, né? Então, esse é um gráfico aí do volume, né, de crédito sobre o PIB, né? Então seria a proporção desse volume de crédito em relação ao PIB. Você vê que o Brasil é uma economia que o crédito tem uma participação muito significativa, né? Então hoje, né, assim, aqui o dado final aqui, na verdade é dezembro de 2020, né? O último dado que a gente tem aqui, a gente já está com um nível aí de mais de 50%, né? 55% aproximadamente, em proporção ao PIB, né? Então é muita coisa. Então o volume de crédito no Brasil ele é muito grande, é uma participação muito grande na economia, tá? Então por isso já é uma primeira estatística que diz que nós não podemos ignorar a função do crédito. E aí, já aproveitando aqui também para responder àquelas vertentes teóricas que dizem que o crédito é inflacionário, então a gente perpassa aqui todo o período em que a inflação esteve sob controle, né? Principalmente se a gente tomar como referência as metas, né, isso, de inflação definidas pelo Banco Central. E somente em alguns momentos elas foram ultrapassadas, então, mas de modo geral há um certo controle da inflação. Então, assim, o que mostra mais uma evidência de que o crédito não é a variável necessariamente inflacionária, ok? Ele pode ser inflacionário quando você já está num contexto de alta inflação, mas num contexto de inflação equilibrada, controlada, né, ele não é o principal determinante de uma inflação, tá bom? Então, é isso que a gente pode também falar sobre isso. Então, com relação ao que os autores estão falando, então eu atualizei esses dados. Então, está aqui, como os autores dizem, a partir de 2003 é que a gente tem realmente. Então, somente após o abandono do regime de metas cambiais aí para o aluno que ainda não fez economia monetária, né, mas já fez economia internacional, entendam esse regime como aqueles tipos de controle da taxa de câmbio que vocês aprenderam lá, por exemplo, em economia internacional, tá? Então, câmbio fixo, câmbio flutuante, né? E
Câmbio flutuante, né, é o oposto, e o câmbio fixo. Então, entre o câmbio fixo e o câmbio flutuante, a gente tem diversas modalidades. Vocês devem ter estudado algumas em economia internacional de controle do câmbio. E várias dessas modalidades foram utilizadas aqui durante a década de 90, ali no governo Fernando Henrique. Tá? Então, somente quando a gente implementa o regime de meta de inflação, que na verdade é implementado aqui mais ou menos em julho, né, de 1999, mesmo assim a gente passa um período aí de estagnação dessa oferta de crédito em proporção ao PIB. Somente em 2003, aqui para 2004, é que a gente tem realmente uma reação do crédito. Então, um aumento aí da oferta de crédito na economia, ok? Que vai perdurar até 2016, é isso? Que aí tem aí uma queda, e aí a partir de 2019, meados de 2019, tem uma nova reação. E a gente volta para os patamares anteriores aqui a 2016, tá? Então a gente tem uma recuperação recente com relação a isso. Mas então, por que que isso aconteceu? Então por que que esse ato, aqui, essa demora tão grande, né, dos bancos reagirem àquela nova regulamentação bancária? Por que que os bancos estrangeiros entraram no Brasil e não teve uma resposta imediata, sendo que um dos principais objetivos, tá, gente, era ampliar a oferta de crédito. Então, o que o governo queria naquela época não só ampliar a captação a partir de depósitos de longo prazo, de investimentos, mas também melhorar e sofisticar o mercado de crédito e fazer com que o crédito se ampliasse. Então, por que que só a partir de 2003 é que há realmente esse aumento, né? Então, os autores colocaram aí para a gente, né, que isso decorreu principalmente por efeitos externos, né? Então, vejam só, até essa época, o fluxo de capitais no mundo em direção à América Latina ainda era muito restrito, né? Muito também por conta desse regime cambial que a gente utilizava, que tinha que realmente obrigava o governo a controlar ali a taxa de câmbio, com o objetivo de não deixar a inflação sair do controle de novo, tá? Então, mas, enfim, e também porque a América Latina ainda não era vista ainda como uma região, e é vista até hoje, né, como uma região assim, estável, economicamente, politicamente. Então não é uma região assim, de muito interesse para a entrada de capitais, tá? Então, esse foi um primeiro fator. Somente a partir dos anos 2000, com a virada aí, não é isso, do século, né, que a gente, enfim, entra nesse circuito, mesmo que marginalmente, tá? Então, mesmo que marginalmente, a gente entra nesse circuito do fluxo internacional de capitais. Então, o que que acontece quando a gente entra nesse circuito de fluxo internacional de capitais? Então, o dólar, ele entra no país, principalmente na forma de investimento, seja investimento direto ou chamado investimento em portfólio, né? E então, o dólar sendo abundante dentro do país, né? Então, como até então não era permitido as contas em dólares, né? Agora tem aí a medida da semana passada, né, aprovada lá no Congresso também, que vai permitir que nós brasileiros tenhamos contas em dólar, ok? Isso vai mudar um pouco essa dinâmica, ok? Então, mas todo dólar que era depositado ali na rede bancária,
os bancos também convertiam aquilo em reais para os seus clientes e, por sua vez, os bancos depositavam isso lá no Banco Central, que convertia para eles em reais também. Então, no fim das contas, todo dólar acabava na mão nos cofres lá do Banco Central, ok? Então, essa é a dinâmica, ok? Então, mais entrada de dólar, então, nesse sentido, significa maior volume de reais, e isso vocês aprenderam em Macro 2, tá? Desde Macro 2 vocês aprenderam isso. Quando aumenta, seja pela balança comercial, seja pela conta de capitais, que vem a entrada de dólares, esses dólares são convertidos em reais, aumenta a circulação de reais, e isso vocês aprenderam desde o modelo ISLMBP, tá? Então é isso que acontece, mais reais depositados nos bancos, porque as pessoas são obrigadas a converter esses dólares em reais, então esse dinheiro fica depositado no banco, mais reais no banco, mais liquidez no banco, maior possibilidade dos bancos ofertarem crédito, né, dentre as suas opções. Obviamente tudo vai depender da expectativa, né, com relação à atividade econômica presente e futura, como a gente disse nas aulas anteriores. Então, também a expectativa nesse momento era de otimismo. Então, os bancos passam a conceder crédito. O dólar está entrando, a liquidez está aumentando no setor bancário. Então, o setor bancário, dentre as suas opções, também oferta crédito. Não é isso? Então, esses créditos aumentam a partir de 2003 por conta disso. Então, por conta do fluxo de capitais para o Brasil, é isso. E é isso que eu falei com vocês, isso dá mais liquidez ao banco, que, com base nas suas expectativas otimistas com relação ao futuro, passam a ofertar crédito para empresas e famílias, tá? Então é isso, por isso que a partir daqui a gente tem uma guinada, ok? Com relação ao crédito, certo? Esse crédito mais atual, aí, claro, o artigo é de 2013 e não debate isso. Então, essa queda aqui, ela se deve, né, a um endividamento, né, dos três setores da economia, famílias, empresas e o governo, tá? E essa retomada aqui não necessariamente é uma retomada de otimismo, tá? Até porque a gente vive um momento nebuloso com relação ao futuro, tá? Essa retomada aqui se deve à ação, principalmente atualmente aqui dos bancos públicos, para, né, para refinanciar o endividamento aí das famílias e das empresas, ok? Então, bem naquele sentido minskiano, né, de quando você tem um ciclo econômico do crescimento, então é a partir aqui de 2003 você tem um ciclo de crescimento, bem naquela visão de Minsky. Então, aqui é onde você tem aqui uma taxa crescente aqui de crescimento, ok? Do crédito, porque é aquele momento de otimismo. Aqui você já entra no momento de saturação. Então, o crédito ainda está crescendo, mas de forma decrescente, né? Então, aqui é aquele momento então, do ciclo minskiano, que a gente sai de uma situação Ponzi e entra numa situação especulativa, né? Certo? E aí a gente entra aquela situação, desculpa, acho que eu inverti, né? Que é hedge, não é isso? Especulativa, e aqui Ponzi, tá, gente? Então, hedge, na situação hedge, há um otimismo crescente, e aí bancos vão ofertando cada vez mais crédito e as empresas vão tomando crédito, mas aonde o lucro, tanto dos bancos quanto das firmas, são crescentes. Aqui a gente entra numa situação do crescimento aqui, mas já desacelerando. Então é a parte especulativa, né? É a parte especulativa aqui, que é quando
aqui já você começa a tomar muito ali da sua receita com crédito, né? Porque você ainda acredita que a economia possa dar uma reaquecida, né? E aí a gente entra assim na situação Ponzi, né? Que é aquela situação que as empresas já estão agora, a, começam a refinanciar as suas dívidas, né? Junto aos bancos, ao setor bancário. Então esse é o momento em que é de tomada de crédito para refinanciamento, tá, gente? Então por isso essa é a recuperação aqui inicial. E aí depois a gente pode, né, e tomara que a gente entre na situação red de novo, ok? Que aí as empresas e as famílias refinanciaram a sua dívida e aí elas conseguem entrar numa situação melhor, desde que haja, claro, recuperação da economia, recuperação dos lucros, ok? Então, nesse contexto, os bancos redefiniram as suas estratégias e identificaram na ampliação dos empréstimos à família um enorme potencial de ganho. O que os autores quiseram dizer que muito desse crescimento do crédito foi crédito para as famílias, foi o que mais puxou, né? Então, com isso, eu fiz um gráfico, né, para mostrar para vocês, né, qual a proporção disso de crédito para pessoa jurídica, a linha mais escura aqui, crédito para pessoa física, a linha um pouco mais clara, né? Então, na verdade, a gente tem até 2015, na verdade, uma maior participação do crédito para pessoa jurídica, tá? Então, assim, não é que eu estou desdizendo o que os autores disseram, tá? Não é isso. É claro que, assim, em volume, é claro que as empresas pegam, né, valores muito maiores do que as famílias. Mas olha a reversão que há aqui a partir de 2016, né? Então, a partir de 2016, a gente tem aí uma prevalência do crédito da pessoa física. Então vejam só, então, o crédito da pessoa física, por muitas vezes ser valores menores, com objetivos mais simples, né, dentro da economia, não é isso? Financiar a compra de uma geladeira, não é isso? Ou até mesmo de um carro, de uma moto, até o financiamento, claro, da compra de imóveis, né, que a gente viu em aulas anteriores. E quanto aqui, pessoa jurídica, né, o financiamento aqui tanto do capital de giro, bem como do investimento. Então aqui também dentro da pessoa jurídica está aqui computado o crédito para micro e pequenas empresas e para grandes empresas, né? Tá? Então tá tudo somado aqui, tá bom? Mas isso mostra, olha aqui, essa dinâmica atual, né, daquela situação que eu falei com vocês, Ponzi, né, da tentativa de refinanciamento, aí das dívidas, para ter essa recuperação atual, ok? Então, eu vejo assim nesse sentido essa dinâmica, mas de certo modo um volume aí sempre acompanhou o outro, né? Até 2015, onde tem essa reversão aqui, ok? A outra coisa que eu coloquei aqui para vocês também é para onde que vão, para que setor da economia vai predominantemente a oferta de crédito, né? Então a gente vê aí pelo gráfico que o setor agropecuário, na verdade, ele quase não aparece aí, né? E a prevalência é para os setores industriais e de serviços, né? Então, na maior parte do tempo, desde 2012, prevalecendo o setor industrial, sendo aquele que recebe mais crédito no Brasil, né? E atualmente aí os volumes para a indústria caiu bastante, né? Devido à crise que se arrasta aí desde 2015, né, no Brasil, ok? E
e ela acaba ficando ali igual, né? Cai tanto que vem para os níveis do setor de serviço, né? Da economia. Então, e atualmente vem uma recuperação, eles estão no nível aí exatamente igual atualmente, tá? Aí final de 2020, mas estão crescendo junto nessa dinâmica aí que eu disse do refinanciamento, tá, gente? Ok? Então, como é que é estruturado, então, vista essa primeira parte, né, de como, então, basicamente, eu quis mostrar para vocês o crescimento do crédito ao longo do tempo, essa dinâmica do crédito, mostrar para vocês que ah, o que o autor quis dizer aqui está só justificando, tá? Já de repente ficou mal explicado isso aqui, é porque ele quis dizer aqui que, na verdade, esse crédito, o que é que eu estou pegando desde 2007, tá? A gente não tem lá no Banco Central essas informações anteriores a 2007. Então, aqui é a partir de 2007. Então, o que quis dizer é que, assim, o crédito para as famílias, né, foi uma coisa que cresceu muito no período. Obviamente, o crédito para a pessoa jurídica, ele sempre é um crédito aí mais robusto. Até porque a gente vai ver uma coisa mais para frente, na aula, ainda nessa aula, que boa parte desse crédito aí para pessoa jurídica, como a gente viu, é o crédito para a indústria, e esse crédito para a indústria ele é basicamente financiado pelo BNDES no Brasil, que é isso que a gente vai entrar agora nessa estrutura, nessa divisão do trabalho aí entre os bancos aí no Brasil, bancos públicos e privados. Qual é a função de cada um. Então, só adiantando um pouquinho para poder explicar isso aqui, então, a maior parte do crédito para a indústria é o BNDES no Brasil que faz. Então, o BNDES faz isso, né, já antes mesmo do Plano Real. Então, assim, então essa prevalência aqui do crédito aqui para a pessoa jurídica, e dentro dele prevalece o crédito para a indústria, se deve ao BNDES, e o BNDES é um banco que ele faz isso a partir da captação lá, não de fundos diretamente, de liquidez diretamente com o público, mas indiretamente, né, isso a partir, né, de recolhimentos do governo, não é isso? Então, ele não tem tanto risco em ofertar esse crédito. Então, por isso também que esse crédito ele cai a partir de 2015. Foi exatamente no momento que você tem um impeachment, né, da presidente Dilma Rousseff, aí entra o governo Temer com uma outra visão, tá? E ele acaba tirando esse papel, diminuindo, né, esse papel do BNDES, que estava ali também com muita desconfiança com relação aos créditos dados durante esse período, né? Então, não entrando aqui nesse mérito, tá, gente? Não é o nosso objetivo, mas, de fato, esse pode ter sido um fator que puxou essa queda aqui do crédito para pessoa jurídica, que é o papel aqui, basicamente, do BNDES, tá? Então, aí eu já adiantei um pouco, né? E aí o que eu quis dizer aqui, que o crescimento, né, é que os bancos privados, que a gente vai ver que entra nessa divisão do trabalho aí, ofertando basicamente crédito de curto prazo e crédito para as famílias, né, crédito de curto prazo para as pessoas jurídicas e crédito para as famílias, né, as pessoas físicas, eles têm esse incentivo. Então foi isso que os autores quiseram dizer aqui. E aí esse crédito passa a ter uma participação bem maior na economia brasileira, tanto que agora, atualmente, ele ultrapassa o crédito para pessoa jurídica, tá, gente? Então é isso, explicando melhor, né? Então aí eu já adiantei um pouco essa divisão do trabalho para poder explicar aqueles gráficos. Então,
as instituições públicas, e principalmente o BNDES, é o responsável pelo crédito de longo prazo no Brasil, tá? Principalmente porque a captação de liquidez dele é junto a alguns recolhimentos do governo e não diretamente junto ao público, tá? Então ele tem muito menos risco e com relação à questão da liquidez, ok? Enquanto as instituições privadas, e aí entra dentro dela o Banco do Brasil, né? Tá? E coloca aí o Banco do Brasil, que é uma empresa pública, né? Mas é capital aberto, não é isso? Então, e ela age como competindo lá com os outros bancos privados, né? Que aí é o Santander, o Bradesco, né? Isso, e o Itaú, ok? Já a Caixa, ela também atua em alguns segmentos de longo prazo, mas para as famílias, então a divisão é essa. Enquanto o BNDES sempre atuou para grandes empresas, e mais recentemente, aí que eu falo, desde as décadas primeira década de 2000, passou a atuar também para pessoa jurídica, né, já média, micro e pequena empresa também, tá? A Caixa atua no segmento também de longo prazo, mas principalmente o imobiliário, né? O financiamento imobiliário para pessoa física, ok? Por quê? Porque a Caixa também consegue captar esses recursos lá no imobiliário, como a gente mostrou a partir do FGTS, né? E, principalmente, né? A gente viu lá nas aulas anteriores, ok? Já o Banco do Brasil, o Itaú, o Santander e o Bradesco, eles vão atuar muito mais no crédito de curto prazo, né? Capital de giro para as empresas, crédito de curto prazo para as famílias, tá? Ok? Curto e médio prazo, ok? Então, certo? Quanto à captação de fundos, né, eu já adiantei um pouco, então o BNDES não capta fundos diretamente com o público, enquanto a Caixa e o BB acabam concorrendo com as outras instituições privadas nessa captação do funding, né, aquele funding que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Então esse funding, essa captação de depósito, principalmente depósito a prazo, que é o que permite que os bancos tenham segurança para fazer seus investimentos e para ofertar crédito. Então, tanto a Caixa, em parte, né, excluindo aí a parte imobiliária da Caixa, então os outros tipos de crédito que a Caixa oferece, e aí a Caixa acaba querendo atuar nesse sentido na faixa mais baixa de renda, enquanto o Banco do Brasil trabalha nas faixas mais médias e elevadas de renda. Então eles acabam concorrendo aí com os bancos privados, o que acaba dificultando um pouco e inibindo aí a ação dos bancos privados no Brasil, tá? Então aí se pergunta às vezes por que os bancos privados não ofertam crédito de longo prazo. Não é só questão de segurança com relação à captação. Então, um lado é a concorrência que eles têm com o Banco do Brasil e a Caixa na captação desses fundos até hoje, tá? E de outro, claro, a insegurança que eles vão ter em ofertar um crédito de longo prazo se eles não conseguem captar muitos fundos, né? Ok? Certo? E aí, para ir finalizando essa aula, o cenário, então, aí do setor bancário brasileiro hoje. Então, em número de agências, né? Então, para vocês verem como o setor bancário brasileiro hoje é muito concentrado em poucas instituições. A gente tem uma infinidade, tá, gente? Um número grande de instituições, tá? Mas elas são nanicas perto desses 5 grandes bancos. É isso, né? Aí em número de agências, né? Então, basicamente em número de agências,
34% ou quase 35% aqui é o Banco do Brasil. A Caixa Econômica, aí depois vem o Bradesco, com 32%. A Caixa Econômica vem em terceiro lugar aí com 27%. E 23,5% o Unibanco e o Santander 22%. O resto são os demais, tá, gente? E os demais aí, bancos que perto desses 5, em número de agências, acabam sendo aí nanicos, né? Muito pequenos em número de agências com relação a esses demais. Então vocês veem que há uma grande concentração que já a gente pode olhar aí pelo número, primeira variável, número de agências, tá? Aí vocês podem dizer, mas número de agências não diz nada. Então vamos lá. Segundo, ativo total de cada banco. Então, total de ativo, peguei o total de ativo de todos os bancos que tem no Brasil somados. E aí eu vi a participação percentual de cada um. O resultado é bem aquele também, né? O Banco do Brasil possui 15% do ativo total. Depois vem Caixa e Bradesco, né? Aí você vê que a Caixa aqui, em número de ativos, já tem aí mais ou menos o mesmo tamanho do Bradesco e do Itaú. Essas três, né, o seu ativo declarado, tá, gente? Em setembro de 2020, ok? Depois vem o Santander e aqui o BNDES com 7%, ok? Certo? E aí, por fim, a carteira de crédito, né? Total, que é o nosso interesse aqui. Então, qual é o banco que mais oferece carteira de crédito, né? Tem uma oferta maior de crédito. Então, tá lá de novo. A Caixa Econômica, muito por conta aí do crédito imobiliário, não é isso? Acaba sendo a primeira. Depois vem o Banco do Brasil, não é isso? O Banco do Brasil, 17%. Bradesco, 11%. Itaú, 8%. E Santander, 7%. BNDES, também 7%, tá, gente? Então, esses números, para mostrar para vocês, né, de setembro de 2020, a concentração, a terrível concentração bancária brasileira nos chamados 5 grandes bancos, né? Então, Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Itaú e Santander, né? E aí exclui desses 5 o BNDES. O BNDES tem uma função particular mesmo do crédito de longo prazo, principalmente para a indústria, tá? Enfim, então é isso que eu queria mostrar para vocês, esse panorama inicial do setor bancário e da oferta de crédito. Então, a gente vê... e deixar uma pergunta para vocês, né? Então, por que aquelas ações tomadas, as principais ações tomadas, desde o Plano Real, depois a gente tem ações tomadas aí de ajuste aos acordos de Basileia, e isso perpassando a implementação do regime de média inflação, por que eles resultaram em uma concentração bancária aí tão grande, ok? E aí, então, respondendo essa pergunta, aparentemente o que parece é essa divisão do trabalho. Essa divisão do trabalho acaba desestimulando a atuação dos bancos privados aí no Brasil, tá? Mas a gente tem, por outro lado, a partir de 2003, um crescimento expressivo do crédito, aí já é uma coisa positiva, né? Desde 2003, um crescimento expressivo do crédito, o que, do lado positivo, não gerou inflação, tá? Permitiu que a gente crescesse razoavelmente, num nível razoável para bom, até ali a crise do subprime. Depois da crise do subprime, a gente passa a não ter um crescimento econômico aí
bom, né? Mas há uma manutenção do crédito e uma recuperação agora. Então, as perguntas que ficam são essas, né? Então, que eu quero que vocês pensem aí, né? Ok? Então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula.